Você é uma pessoa preconceituosa? Hoje eu quero convidar a você para falar de algo que é meio polêmico para muitos que não compreendem o que é um Exu. O que significa Exu? Pois é, o papel dos Exus na hierarquia espiritual é o tema que nós vamos abordar hoje neste exercício mental. Como funciona o trabalho dos Exus? Se interessa para você, se você quer exercitar a sua mente, tirando dela os preconceitos. Preconceito é nada mais, nada menos que uma ideia preconcebida de algo que ainda precisa de mais informações. Quanto mais informações você tiver sobre aquilo, menos preconceito você tem. Então, aqui nós estamos para trazer a nossa contribuição humilde, pois essa falange, esse ser, tem muito a nos ensinar e temos muito a aprender com eles. Mas o pouco que nós sabemos, compartilhamos com você. Fica aqui. Madrugada com Deus. Aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada a você. Seja bem-vindo a mais um trabalho do Templo Maria Santíssima. O trabalho que nós fazemos aqui diariamente é de exercer o nosso poder de raciocínio, poder de pensar. Sabia que você tem esse poder? Você é poderoso, sim, muito poderoso, ao ponto de usar dessa ferramenta para alcançar tudo o que você quiser. Mas se você não usa esse poder ou deixa esse poder ser usado por outras pessoas, você fica abaixo daquilo que é capaz. Pode ter certeza disso, meu irmão. Não há nada que não possa ser feito. Palavras de Jesus. Não há nada que não possa ser realizado quando você crê. Tudo torna-se possível aquele que crê. É a palavra do Mestre Jesus, nos ensinando que o poder está em nós. Mas, para exercer esse poder, você tem que saber, não é? Como que usar um poder sem saber? Por isso, todos os dias eu convido a você para, junto com essa espiritualidade, podermos decifrar tantas coisas que existem que ainda não fora usufruída literalmente por nós. Precisamos usufruir do conhecimento, entender. Por exemplo, hoje eu te convido para falar sobre Exu. Puxa vida, para quem é evangélico, para quem é católico, para quem é de religião não afro, é chocante você ouvir falar de Exu. Mas, meu Deus, eu não posso me chocar com nada, pois tudo que existe no mundo fora permitido pelo poder máximo desse mundo. Tudo que acontece no planeta Terra tem a permissão desse Deus planetário chamado Jesus. Ora, ele disse, não há uma folha seca, nem um fio de cabelo que caia neste mundo sem que Deus saiba. O Deus do planeta, o Cristo Jesus, ele é onipresente, ele é onisciente. Nada acontece sem a ciência do Cristo. Eu acredito nisso, e você? Acredita? Então, se você acredita, não podemos imaginar que Deus permitiria que esta falange atuasse no mundo se não fosse para beneficiar os seres que neste mundo vivem. Os Exus têm um papel importantíssimo para nos ajudar nesse intercâmbio entre os mundos, o mundo material e o mundo espiritual. Eu vou trazer uma visão bem simplória, tá? Bem simplória do que significa Exu na nossa concepção. Não estou aqui afirmando que é toda a certeza do mundo, não. Inclusive, peço aí licença aos umbandistas, aquele que também comunga do candomblé, pois eles estudam mais profundamente, mas queremos aqui contribuir para tirar o preconceito, pois sabemos que estes espíritos, eles atuam como os soldados no mundo espiritual.
aqueles que estão ali presentes para que seja cumprida a lei. Seja cumprida a lei. Infelizmente, ainda precisa destes soldados, ainda precisa daqueles que cobrem as pessoas a melhora da própria vida. Veja bem, não é para prejudicar ou punir as pessoas, não, mas para fazer com que as leis sejam cumpridas a favor daqueles mesmos que não cumprem as leis, que não cumprem as regras. Então, estes espíritos são soldados no mundo espiritual. Você já sentiu, por exemplo, um arrepio ao passar por uma encruzilhada deserta à meia-noite? Já? Ou já teve aquela sensação de que algo te livrou de um acidente? Por um triz te livrou de um acidente na rua? Nunca. Muita gente tem medo do nome Exu, associando-o erroneamente ao mal ou uma figura sombria. Não é mesmo? Não sei se é o seu caso, mas nesta madrugada aqui, vamos direto ao ponto. Sem Exu, nada se faz. Não, nada se faz. Na visão espiritual, ele é o policial astral, o guardião dos caminhos e o executor da lei kármica. Ele é a energia que movimenta o mundo. Se o preto velho é o conselho, o Exu é a ação. Vamos entender como essa força trabalha na proteção e por que entender essa hierarquia pode mudar a sua forma de lidar com a espiritualidade. Por quê? Você quer saber? Para entender Exu, precisamos olhar para a África. O povo Iorubá, originalmente é um orixá, o mensageiro entre o homem e o divino. Sim, nós estudamos um pouco, não vou dizer muito porque há muito a estudar sobre os Exus. E sabemos que esta falange ela está bem próxima do homem carnal, bem próxima, pois ele trabalha neste intercâmbio entre os mundos para que os espíritos saindo do mundo carnal, eles não venham a interferir em planos superiores. Quando você tem uma vida no mundo, presta atenção nisso. Quando um ser tem uma vida desregrada no mundo material, ao desencarnar, ele continua com a sua mesma personalidade. Ele tem uma vida material utilizando da inteligência para fazer o mal. Quando ele desencarna, ele se reúne com aqueles afins e o desejo é continuar sendo quem ele é. Para que estes não façam o mal a outras pessoas no plano espiritual, no plano astral, existe essa falange que faz com que a lei se cumpra. No mundo físico, os Exus, visto por muitos, eles devolvem o mal que as pessoas fazem umas às outras. Devolvem. Sabe quando infelizmente aquela pessoa, ela elabora uma energia ruim, direcionando essa energia para prejudicar alguém? Você já ouviu falar nisso? A pessoa vai na encruzilhada, vai não sei na onde, elabora uma energia porque é manipulação de forças. E ali direciona estas energias para prejudicar o vizinho, um concorrente, seja quem for, ou uma pessoa que atraiu, enfim. E aí, desejando esse mal, essa falange, ela atua quando essa pessoa, prestando atenção, quando essa pessoa é merecedora, essa falange atua para recolher essa energia do mal e devolver a sua origem.
para que não prejudique aquele que não tem mérito de ser protegido. Então, eles atuam de forma sutil, protegendo todas as pessoas, todas, como um policial que protege a cidade, para que uma pessoa má não prejudique a outra. Eles estão ali, na defesa, Mas eles não precisam de aplauso, não precisam de serem venerados, não, mas é preciso quebrar este tabu de que Exu é um demônio, é coisa ruim. Sabe de onde vem isso? Da ignorância. Certo é que a espiritualidade, ou na espiritualidade, os Exus trabalham com os espíritos de luz. Sabe, eu li o livro Guardião da Meia-Noite. Você já leu? E no livro ele relata que uma pessoa era boa de coração, ela desencarnou, ela tinha um poder de liderança grande, ela desencarnou. Olha só, desencarnou, porque ela foi enganada por aqueles que queriam possuir o que era dele. Então criaram ali uma confusão envolvendo a mulher dele e ele acabou sendo levado a cometer coisas erradas, induzido a cometer coisas erradas. Enfim, ele desencarnou. E no mundo espiritual decidiu ali se vingar daquelas pessoas que fizeram isso. E são pessoas más. E essas pessoas, ao desencarnar, ele recolhia para lugares correspondentes à maldade que eles faziam. Enfim, e ele se tornou um Exu nas zonas umbralinas. Mas, passado o tempo, dentro da história, eu não vou contar com detalhes, porque senão você não lê o livro, né? Passado o tempo, ele percebeu que ele trabalhava para que as leis fossem cumpridas. Tanto que o Senhor da Luz chegou até ele, e no término da história, eu estou cortando aqui para você não perder o interesse de ler. No término da história, o Senhor da Luz convidou a ele: meu irmão, vamos trabalhar conosco, pois você é um grande representante da lei de Deus. Aí ele falou assim: bom, lá eu vou ser mais um, aqui eu tenho a importância de cuidar destes para que estes sigam as regras e as normas. Então, se eu sou um representante de Deus, prefiro aqui ficar, pois serei mais útil. Olha só. Então, a gente, quando se debruça a estudar, a gente vai quebrando essas arestas que nos impedem de entender claramente o significado, não é? Não se deixar influenciar por uma sociedade que quer embutir em nossa mente o que elas acham, não é? Bom, no sincretismo e na fé popular, a força que guarda os caminhos caminha ao lado a lado com a força que vence dragões. Dragões, entendendo que é todo esse fogo de negatividade que ainda trazemos. Dragão que cospe fogo. Que dragão é esse? A sua ira, a sua raiva. Isto é um dragão. Se Exu limpa o chão da rua, São Jorge cavalga ao nosso lado com a sua lança para nos ajudar a vencer esses dragões internos. São Jorge é, no sincretismo, um Exu. Olha aí. Para quê? Para vencermos as nossas más inclinações. Olha como tem a ver com tudo que o próprio Allan Kardec deixou. O espírita, ou bom espírita, nós ampliamos ao bom cristão, é aquele que trabalha para vencer as suas más inclinações. O Exu, ele ajuda o ser humano a vencer os seus dragões internos. São Jorge, na representação cristã,
é o guerreiro que vence o dragão. Aí eu pergunto a você, você não aceitaria uma ajuda para vencer a sua ira, o seu nervosismo, a sua revolta, a sua vontade de esganar a pessoa que te faz mal? Isso é realmente o mal querendo dominar você. E estes irmãos desta corrente, desta falange, dessa hierarquia espiritual, atua sim para te proteger, para que você não venha esganar ninguém pela ignorância desse ser em te prejudicar. Agora a gente vai ampliando a nossa visão, tirando, essa ideia de coisa ruim da palavra Exu. Olha só, onde quer que você esteja agora, seja no carro, no trabalho ou em casa, vamos fechar os nossos olhos? Vamos invocar essa blindagem espiritual? Qual é a lei do Exu? Abrir os caminhos e lançar em sua trajetória a força. O São Jorge, ele corta tudo que é de negativo. O Exu faz o mesmo. Vamos lá, vamos aproveitar nesse instante para fazer essa prece poderosa a esse ser que nós conhecemos como São Jorge. Vamos elevar o pensamento a esta corrente, a corrente dos Exus, e vamos pedir a proteção para que seja feita na nossa vida as leis de Deus, para que as leis de Deus possam atuar em nossa vida. Vamos então pedir em prece, usando destas palavras direcionadas a esse guerreiro que vence os dragões e nos ajuda a vencer o nosso dragão íntimo. E assim dizer: eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge, para que meus inimigos, tendo pés, não me alcancem, tendo mãos, não me peguem, tendo olhos, não me vejam, e nem em pensamentos eles possam me fazer mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem o meu corpo tocar. Cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar. Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça. Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino. Proteja-me em todos os caminhos que devo seguir. Que assim seja. Amém, amém, amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Eu quero deixar claro para todos vocês, principalmente para quem é estudioso desta corrente, que nós não estamos aqui para entrar em atrito com ninguém, de maneira nenhuma. Queremos apenas compartilhar o pouco de conhecimento que temos para quebrar tabus, para quebrar essa ideia preconcebida sobre Exu ser algo voltado ao mal. Infelizmente, eu mesmo já lidei com pessoas que diz que o Exu vai prejudicar ele, o meu Exu vai matar ele, vai fazer isso nele. Isso é a ignorância do ser em manifestação.
Isso é ignorância. Ah, eu vou pedir ao Exu para fazer mal. Isso é ignorância. A ignorância faz com que o ignorante veja o mal onde tem a luz. E estes espíritos são luz. Se você quer se aprofundar sobre o tema dos Exus, existem livros que são verdadeiros manuais de proteção. Por exemplo, obras como O Guardião da Meia-Noite, de Rubens Saracena, explica como esses espíritos são organizados em falanges e em hierarquia, tá? Há uma hierarquia no mundo espiritual. Há uma hierarquia, inclusive dentro desta corrente. Existem aqueles que estão mais adiante, como os policiais de prevenção nas ruas, no dia a dia, e existem aqueles que elaboram formas de dissipar falanges do mal. Como no mundo material existe os policiais de frente, existe aqueles que ficam ali traçando as táticas para não deixar que, infelizmente, o mal venha dominar. Assim também acontece no mundo espiritual. Então, olha, outra dica para você. O clássico Exu de Mestre Itapuã, que traz a visão de raiz desta força. Está aí outro livro muito bom. Espiritualmente, o Exu trabalha com os elementos fogo e terra. Eles utilizam o padé, ou pendê, e a cachaça como elementos químicos, presta atenção nisso, como elementos químicos para transmutar energias pesadas. Por que a bebida? Por que a bebida? Me diz. Não é para se embriagar, não, mas porque o álcool é um excelente dissolvente de energias etéricas negativas. Está aí mais um tabu quebrado. Eles pegam a carga que a pessoa carrega, por exemplo, a inveja, o ódio, as pragas, e dissolvem nesses elementos. É uma engenharia espiritual de limpeza que pouca gente compreende. Mas por não compreender é mais fácil meter o pau, não é assim? E nós não estamos aqui para isso, de maneira nenhuma. Nós estamos aqui para trazer uma mera contribuição, para que a pessoa saia deste preconceito e possa entender. Eu volto a dizer, tudo que Deus permite tem um único propósito: fazer com que o ser possa se tornar melhor, contribuir com o crescimento da vida em todos os seus estágios de evolução, desde do mineral até o ser racional. Tudo o que ocorre é para que estes seres possam evoluir, se superando a cada dia. Então nós agradecemos a essa falange, agradecemos mesmo, agradecemos essa falange que nos ajuda a entender melhor, a compreender melhor e a nos proteger. E aí, o que você me diz daquilo que você já ouviu falar no Exu? Dê a sua opinião, vai. Dê a sua opinião. Eu sei que foi uma passagem muito rasa, porque realmente, se nós nos aprofundarmos, ficaríamos aqui horas e mais horas falando desta falange. Mas olha, eles estão atuando nesse instante em sua proteção. Mas eles não estão esperando que você entenda, não importa isso para eles. Importa é que você esteja protegido. Importa é que você esteja guardado contra os inimigos, todos eles. Importa é que você esteja blindado contra o mal. E essa é a proposta desta falange. Então, meus irmãos, tire o preconceito da cabeça e se dê o direito de receber essa ajuda.
Aceite essa ajuda dessa falange protetora, guardiões. Aceite, porque aceitando ou não, eles estarão atuando para que a lei de Deus se cumpra, para que as leis que regem este planeta se cumpram. Você já ouviu falar de senhores do karma? Já ouviram falar? É apenas um outro nome dado àqueles que estão atuando na proteção. Senhores do karma. É aqueles que, diante das situações criadas pelo próprio homem, eles têm que ter ali uma tática para que o homem possa parar de se prejudicar e evoluir. O Senhor do karma não é os punidores da humanidade, mas os seres que faz com que o erro da pessoa retorne como lições de aprendizado e correção. Não é os seres da maldade que querem punir pela ignorância dos outros, pelo ato ignorante. Não, são senhores que trabalham para que o mal que se cometa seja o resultado de lições de correção à vida das pessoas. A vida, ela é perfeita porque ela é criada pelo perfeito Deus. Nós, em nossa imperfeição, vemos as coisas erradas. Coisas erradas porque ainda não aprendemos a ver o certo. Por que na prece do amanhecer nós pedimos, Senhor, que possamos enxergar além das aparências os nossos irmãos? Como Deus, como o Senhor nos enxerga. Porque Deus nos enxerga como somos, espíritos em evolução, que traz muitas faltas ainda, muitos erros ainda, e Ele não nos julga Ele não nos julga pelos nossos erros. Sim, não nos julga pelos nossos erros, e sim pela nossa essência, que é amor. Nós somos espíritos amorosos, sim, mas temos muitas falhas, e quem nos ama não nos julga pelas falhas. Então, em vez de ver a falha nos nossos irmãos, por que não vermos esses irmãos como doentes? Por que não? Vendo que um irmão é um doente, por exemplo, de caráter, eu não posso querer prejudicar o doente. Eu tenho que trabalhar para curar a doença nele. Não é isso? Mas não querer prejudicar o doente por causa da manifestação de sua doença. Isso ocorria lá nos primórdios da humanidade, onde a pessoa ficava doente, ela era descartada para morrer. Hoje não. Os hospitais estão aí para quê? Para acolher os doentes e trabalhar para curar a doença daquele ser. Nós precisamos ver os nossos irmãos em jornada como doentes como nós. Eu não estou falando de doença, de traumas físicos, estou falando de doença de caráter. Sabe, a intolerância é uma doença, a impaciência é uma doença, sem falar o ódio é uma doença horrível, a falsidade é uma doença. A maldade, então? E por que eu tenho que matar o doente? Não é assim que age a espiritualidade. A espiritualidade age para que você vença a sua doença. Quem ama nos ajuda a vencer, não é mesmo? E Deus é esse ser amoroso. Bem, obrigado pela sua participação. Dê o seu like, faça o seu comentário. Faça o seu comentário, umbandista, quem é do candomblé, quem é do catolicismo, quem é evangélico, dê a sua opinião, meu irmão. Pode sim, dê a sua opinião. Dê a sua opinião, por favor. Exu não é escravo, tá? Ele é ordem. Se você quer a proteção dele e de São Jorge, seja uma pessoa de palavra e de caráter. Exu gosta de quem tem coragem de encarar as próprias sombras. É o seu caso, meu irmão?
Bom, que nesta madrugada, que nesse dia você perca o medo e ganhe o respeito pelo sentimento ou pelos sentinelas, melhor, né? Pelos sentinelas do astral. Quem são? Os Exus. Peça que eles guardem suas portas pela lança guerreira que eles trazem, tá? Eu só tenho a agradecer a você por estar aqui conosco. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. Falar em obrigado, quero agradecer aos irmãos que ajudaram aí, a adquirir aqui o aparelho. O aparelho está aqui nas minhas mãos. Como sempre fazemos, o que pedimos e ganhamos, mostramos, tá? Então pedimos aqui humildemente que ajudasse na aquisição de um tablet. O tablet foi adquirido, está aqui na mão, tá? Né, Flávia Reis? A Flávia perguntou, poxa, eu quero ajudar, é possível? A gente ganhou um certo valor de uma pessoa, faltou alguns valores, aí conversamos aqui pela necessidade, então fora completado esse valor, aí a Flávia disse, poxa, eu quero ajudar. Pode ajudar, minha irmã, pode ajudar, tá certo? Ideal era que tivesse mais, mas a gente não quer explorar ninguém, por isso pedimos um tablet. Mas, bom, não vou nem entrar nesse mérito, parece que a gente vai estar querendo explorar. Mas, enfim, obrigado, obrigado mesmo. Nós somos verdadeiros, sabe? O que sabemos, sabemos. O que não sabemos, buscamos aprender, não é mesmo? Muito obrigado a você que está no Madrugada com Deus diariamente aqui. Ontem eu falei e eu repito aqui, é um exercício, é uma musculatura mental que fazemos aqui. Pois se a nossa mente estiver musculosa, teremos força para não sermos arrastados pela negatividade deste mundo, não é mesmo? Então amanhã estaremos de volta nesse exercício mental, tá? Para que tenhamos cada vez mais firmeza no nosso pensamento e não sejamos arrastados por negatividade alguma. Muito obrigado pela sua presença. Que a paz de Deus, do Cristo e de Maria Santíssima esteja agora e por todo sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.